gostaria de conversar com você hoje sobre um assunto que tem trazido muita tristeza a toda a nossa sociedade, que é a violência. A violência tem roubado a alegria de muitas pessoas. E nós nos sentimos assim impotentes diante da violência. E nós encontramos aqui na Palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 6, alguma coisa semelhante. No capítulo 6 diz que Deus ele contemplou a violência que havia em toda a raça humana naquela época. Toda a raça humana estava corrompida. A violência também não havia mais limites. Então o Senhor ele determinou que ele iria exterminar toda a raça humana. E ele olhou para um homem chamado Noé e diz ele que achou graça, quer dizer, ele se agradou, né, de Noé por causa da sua justiça. Ele era um homem íntegro, um homem justo. E ele então contou a Noé o que ele pretendia fazer, ou seja, acabar com a raça humana por causa de tamanha violência. Então ele escolhe Noé e diz que ele fizesse uma arca, né, que a maioria das pessoas conhecem a história de Noé, que ele fizesse uma arca e colocasse na arca toda a sua família, seus filhos, suas noras, seus animais, enfim. E então Deus iria abrir as comportas dos céus e a água iria descer. E durante 7 dias, após Noé e sua família terem entrado na arca, depois de 7 dias começou a chover. E diz a palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 6, que choveu durante 40 dias e 40 noites, de forma que toda a criação, ou seja, todo ser vivente, todo ser que respirava, todos eles foram exterminados, toda a raça humana, os animais, enfim, tudo foi destruído por causa da violência, a terra estava totalmente corrompida. E Deus fez isso, né? E a vida de Noé foi poupada. E interessante que, eu lendo esse texto, eu achei muito interessante quando Deus diz que ele se agradou da vida de Noé, que apesar dele viver numa geração totalmente pervertida e corrupta, mas Noé, ele se preservou, ele não compactuou com toda aquela corrupção. Então eu aprendo aqui na Palavra de Deus que é possível sim, eu e você, a pessoa que tem temor de Deus, ela pode sim se abster dessas coisas, se poupar, não compactuar com essas coisas. Quer dizer, ele vivia naquela época, naquele ambiente corrupto, mas nem por isso ele era corrupto, né? O Senhor diz que ele era um homem íntegro e justo, por isso ele foi poupado. Bem, então durante esse período de tempo, né, de chuva abundante, um dilúvio, chovia copiosamente 40 dias e 40 noites, até que a água então cobriu todos os montes, ficaram submersos, e então as águas começaram a baixar, né? No período de 150 dias aproximadamente, as águas baixaram, e diz a palavra de Deus que então o Noé então abriu a arca, né? Os animais foram saindo e a família de Noé, e daí passando o tempo novamente a raça humana se corrompeu. Por quê? Porque a maldade mora no coração do homem, né? É o pecado que mora, está assim entranhado no coração do homem. Então Jesus fala sobre isso. Interessante que lá Jesus fala que a maldade está no coração do homem, né? Então é por isso que o homem não faz aquilo que é certo, né? O pecado está dentro do coração do homem. Foi por isso que Deus ele enviou o seu filho para tirar o pecado do mundo. João Batista, quando olhou para Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus acabou com aquela geração, destruiu a humanidade naquela época, mas as coisas voltaram a acontecer. Por quê? Porque o pecado mora no coração do homem. Então, é por isso que a educação, a formação acadêmica não resolve o problema do coração do homem, né? Por isso que nós vemos
tantas pessoas, muitas pessoas eruditas, pessoas extremamente bem preparadas, estudiosos, enfim, mas são corruptos. Por quê? Porque o problema está dentro do coração, não é a falta de educação, de uma formação acadêmica, não é esse o problema é dentro do coração, é o propósito do coração, a intenção, é a impiedade, né, no coração do homem que faz que o homem pratique, né, todas essas coisas, essa violência sem limite. Então nós estamos chegando sim num tempo, né, onde a violência não há mais quem segure, né? Como o pecado também não há mais limite para o pecado. E a pergunta o que a palavra de Deus revela alguma coisa a respeito, né, do tempo em que nós estamos vivendo, essa tremenda violência, essa falta de temor de Deus, que hoje, você sabe, né, todo mundo sabe, que hoje se mata sem nenhum motivo, né? Se naquela época Deus trouxe juízo sobre aquela geração, na época de Noé, né? Será que Deus vai fazer alguma coisa? Né? E eu acho muito relevante que você saiba sobre isso, né? Às vezes você não conhece a palavra de Deus e você gostaria de saber, às vezes você fica, mas será que a Bíblia fala sobre isso? O que será que vai acontecer, né? Será que Deus realmente, é verdade que o juízo de Deus vai acontecer? Haverá o dia do juízo, o juízo final? Será que essas coisas são verdadeiras? Será? E se for verdade? E se for verdade, né? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, se for verdade, você pode assistir o próximo vídeo, tá? Eu estou te esperando. Tchau, tchau.